Olá pessoal, vamos aqui para a nossa sétima aula, a aula sobre funções. Essa é sem dúvida uma aula de extrema importância, dado que funções é o tema central de qualquer curso de exatas. Então vocês precisam ter muita atenção com relação a esse tema, porque praticamente tudo que vocês vão estudar daqui para frente no curso de vocês está ligado diretamente ao estudo de funções. Quer dizer, vocês vão estudar funções de alguma maneira. Então, muita atenção e vamos tentar deixar o mais claro possível essa aula. Então, vejam bem, uma função, que eu vou chamar de f aqui, de um conjunto A para um conjunto B, é uma aplicação que a cada elemento de A associa um único elemento em B. Ou seja, novamente, você pega um único elemento de A e associa um único elemento em B. Aqui nós temos um diagrama que ilustra isso. Todo mundo já viu esse diagrama, então eu vou fazer ele aqui de novo. Ó. Os diagramas de Venn. Aqui você tem um conjunto A, que é um conjunto de partida, um conjunto B, que é um conjunto de chegada. A sua função f vem daqui para cá. E você pega elementos aqui e associa elementos aqui. Uma função, para cada elemento que você pega aqui, tem um único associado aqui. Você não pode ter dois elementos associados. Pessoal, existe uma razão muito razoável para você fazer, para você ter essa definição e para você fazer esse tipo de associação. É que a grande maioria absoluta dos eventos que a gente estuda eventos naturais nas diversas áreas, todos eles possuem uma relação entre duas grandezas mais ou menos dessa maneira. Por exemplo, se você pensar em relação ao tempo, quase tudo que você associar ao tempo, você vai ter um único valor associado. Por exemplo, imagina a altura do indivíduo em relação ao tempo. Então, o tempo vai passando e você vai medindo as alturas do indivíduo. Então, ele, num determinado momento, ele não possui duas alturas, ele tem uma única altura. Se você pensar o salário pago em função dos dias trabalhados, você vai ver que para um certo número de dias trabalhados, você tem exatamente um salário, não tem dois salários, valores de salários. É um salário para cada dia trabalhado. Então, em geral, os eventos que a gente vai estudar ao longo da vida, eles obedecem essa regra de associação. E por isso a gente vai modelar através de uma função dessa maneira. Quer dizer, não é que a natureza se adapta a essa definição. É a definição que é ajustada de forma que a gente possa explicar os eventos da natureza. Ou, no caso, do nosso dia a dia. Tá? Então, é por isso que você tem uma definição desta forma. Note que para cada elemento aqui tem que ter alguém associado. Não pode sobrar ninguém aqui. E você, para cada cara que você pega, tem um único do outro lado. Você não pode ter dois caras associados ao mesmo elemento do seu domínio. Agora, nada é dito a respeito dos caras daqui desse outro lado. Você pode ter elementos, vamos supor que você tem aqui um elemento chegando aqui e outro elemento chegando aqui no mesmo ponto. Isso é possível, não tem nenhum problema. O que você não pode é ter isso aqui, tá? Muito bem. E qual é a notação que nós utilizamos para funções? A notação é essa daqui, gente. Ó. A função f sai do conjunto A e vai para o conjunto B. Pega um x aqui e associa f de x desse outro lado. Tá? Essa é a nossa notação de função. Tudo bem? Então, imagino que todos já devem ter visto esse tipo de notação. Isso representa uma função. Bom, e nesse caso nós dizemos o seguinte, nós dizemos que esse conjunto A aqui é o conjunto de partida, ou conjunto é o domínio, esse conjunto é o domínio da função. Esse conjunto B aqui, que é o conjunto de chegada do outro lado, nós dizemos que é o conjunto contra-domínio da função. A forma com que eu pego elementos aqui e associo aqui, a maneira com que eu faço essa associação, eu chamo de regra de função, que é o que aparece aqui, ó, a regra da função. Tá? Muitos livros, regra da função, muitos professores, muita gente usa lei de formação, que também está correto, não tem nada de errado. Eu prefiro usar regra.
Lei eu acho que é uma palavra muito forte, nós usamos ela regularmente para coisas bem importantes, como lei de Newton, por exemplo. Lei é uma coisa pesada, forte. E regra, bom, você pode estar trabalhando com uma regra simples aqui, uma reta, um círculo, uma coisa mais simples, é uma regra de formação, tá? E deixamos a palavra lei mais reservada para situações bem mais importantes, tá? A função, você vai estar trabalhando com regras de funções o tempo inteiro, daqui para o final do curso, todos os dias nós vamos estar trabalhando com regras de funções, tá? Enfim, além desses elementos, ainda destacamos sobre uma função, destacamos o seu conjunto imagem. O conjunto imagem é um pedaço aqui do contradomínio, um pedaço aqui, que é alcançado pelos caras do domínio. Então, todo mundo aqui chegou em alguém aqui, eu separo essa parte, essa é a imagem, né? O conjunto imagem. Tá? Então, o que é o conjunto imagem? A gente tem aqui, ó, a forma, o conjunto imagem, ó. O conjunto imagem de uma função, imagem da função f, a gente pode representar por f de A grande, que é a imagem aplicada, a função aplicada em todo o conjunto. É o conjunto dos y lá no conjunto B, tal que existe um x lá no conjunto A, e quando você calcular f de x, dá o y do conjunto B. Quer dizer, você tem aqui o domínio da função no conjunto A, você tem aqui o contradomínio no conjunto B, e aí quando você calcula a função f daqui para cá, nesse cara, digamos que ela vai dar esse pedaço aqui, ó, tá? Esse pedaço aqui. Isso aqui é a imagem, tá? Imagem. Pode ter gente sobrando aqui, ó. Pode ter outros caras sobrando aqui, não tem problema. A imagem é esse pedaço aqui, certo? Então, esse é o conjunto que está aqui, ó. Para cada y aqui, se você pegar um y aqui, existe um x aqui no conjunto A, existe um x em A, tal que quando você calcula f desse x, dá exatamente aquele y lá dentro, ó. Fx dá lá dentro. Portanto, esse aqui é o conjunto imagem, tá bom? Muito bem. E além disso, para a gente completar essas informações sobre função, nós temos o gráfico da função. E todo mundo mais ou menos já tem ideia do que é o gráfico de função. Nós trabalharemos muito essa questão de gráfico de função ao longo de todo o curso, tá? O que é o gráfico da função? Então, gente, o gráfico da função são pontos do plano, tais que você pega um x no domínio da função e o y na imagem da função. Tá? Então, você pega o x e o f de y. Esses são os pontos do gráfico, né? Tá? Então, se você tiver aqui, ó, vamos fazer aqui rapidinho. Se você tiver aqui isso, digamos que você tem aqui, ó, um gráfico de função, todo mundo já está acostumado a ver. Então, você pega um x aqui, ó, um x no domínio da função e acha o correspondente f de x aqui, ó. Então, isso aqui forma um ponto, que é o ponto x, f de x, que está no gráfico da função. Faça isso para todos os x aqui, e você tem esse cara aqui, que está no plano, né? Que é o gráfico da função, tá certo? Então, está aqui o nosso gráfico da função. É o conjunto de pares ordenados, onde x está no domínio da função, e y é o seu correspondente, a sua correspondente imagem, tá certo? Com isso, nós temos praticamente todas as informações que a gente precisa sobre uma função. Nós temos o seu domínio, o seu contradomínio e imagem, né? Barra imagem, a regra que se associa aos elementos e o gráfico. Tá? Com isso, pessoal, você conhecendo isso de uma função, você conhece completamente a função, sabe tudo dela. Então, nesse curso nós estaremos trabalhando, é o curso de Cálculo 1, para quem está assistindo aí, o curso de Cálculo 1, nós estaremos trabalhando com funções no conjunto dos reais, tá? Então, estaremos com funções a uma variável real, alcançando valores reais do outro lado. Uma função fica inteiramente determinada quando conhecemos seu domínio, seu contradomínio, sua regra e o seu gráfico. Se pudermos conhecer a sua imagem, melhor, mas esse não é um trabalho fácil. Conhecer a imagem, o conjunto de imagem de uma função não é nada fácil. Então, também não é algo imprescindível. Para conhecermos a função, basta conhecermos o seu domínio, o seu contradomínio, a sua regra de associação e o seu gráfico. Tá? Com isso, a gente tem todas as informações daquela função.
Se possível, a gente vai buscar o seu conjunto imagem. Tá bom? Domínio de funções, tá? Então aqui a gente começa a nossa primeira parte já pensando em termos de funções. Antes de pensar aqui, deixa eu fazer um exemplozinho aqui só para vocês terem uma ideia rápida de uma função. Olha só, desses elementos que eu falei. Então, imagina que você tem aqui o conjunto dos números naturais, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Como eu já falei, não vai ser em geral o conjunto que nós vamos estar trabalhando. Nesse curso de cálculo nós trabalhamos muito mais no conjunto dos números reais. Mas para ilustrar o nosso primeiro exemplo, vamos pegar esse conjunto discreto aqui dos números naturais, tá? Desse outro lado, bom, eu vou fazer o seguinte. Desse outro lado, vamos pegar também os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora, tá bom? E vamos fazer a seguinte associação. Eu vou levar o 0 no 0, é uma função f que eu estou definindo para cá, dos naturais para os naturais. Vou levar o 1 no 2, o 2 no 4, o 3 no 6 e assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente. Vamos seguir com essa regra de associação. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio é o conjunto de partida dos números naturais. Muito bem. Quem é o contradomínio? O contradomínio também é o conjunto de chegada aqui dos naturais. Tá? Bom, agora pensemos na regra de formação. Na regra. Regra dessa função. Qual seria a regra? Bom, gente, mais ou menos eu imagino que vocês consigam intuir que a gente pega 0, leva em 0, leva 1 no 2, 2 no 4, 6, 3 no 6, pega um x aqui e leva onde? Ora, eu pego x desse lado e levo em 2x. Portanto, a regra é f de x igual a 2x. Regra de formação. A regra que me diz como associar os elementos de um lado ao outro. Certo, gente? F de x igual a 2x. Beleza? Qual é a imagem, conjunto imagem? Também não é difícil de determinar o conjunto imagem. Eu acho que vocês já mais ou menos sabem. A imagem é o conjunto dos números pares. O conjunto dos pares. 0, 2, 4, 6, 8 e vai. Tá certo? É o conjunto imagem dentro dos naturais. Ok. Pessoal, eu não vou fazer gráfico dessa função específica que eu fiz aqui, porque o gráfico dessa função é um amontoado de pontos, né? Pontos, 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 numa linha reta, mas só de pontos. Discretos. Por quê? Porque esse é um conjunto discreto. E nós vamos estar trabalhando muito mais nos naturais, que é um contínuo, e a gente pode traçar retas, né? Ou traçar gráficos. Aqui a gente não traça gráfico, marca pontos, tá? Porque é discreto. Logo, logo falaremos então do gráfico, inclusive o gráfico de uma função nos reais com esta regra, tá bom? Mas antes de falarmos de gráficos, nós precisamos conhecer, ter algum domínio sobre onde eu posso tomar elementos, né? Ou seja, o domínio da função. Então, como eu posso avaliar domínio de função? Tá? É isso que a gente vai fazer agora, antes de iniciarmos qualquer outro estudo. Então, vamos lá. Domínio de função. O domínio de uma função, a gente poderia pensar, são infinitas funções, e como são infinitas funções, eu devo ter infinitas possibilidades de determinar domínio de função. É um conceito que eu nunca vou dominar. Por quê? Porque se pega uma função, tem infinitas funções, eu vou ter que ter infinitas maneiras de pensar no domínio de uma função, quer dizer, é um absurdo. Não, gente, não é uma coisa absurda, não é cansativo, não é demorado, é algo relativamente simples. Determinar domínio de funções, em geral, basta você conhecer 3 casos de restrições possíveis. E com esses 3 casos você consegue determinar o domínio da função. Então, com esses 3 casos você consegue determinar o domínio da função sem muita dificuldade. Vamos para o primeiro caso, olha só. Primeira restrição, tá, gente? É uma restrição. Divisão por zero. Se vocês olharem nas aulas anteriores, lá na segunda ou terceira aula, quando eu falei dos corpos,
Eu disse que o conjunto dos números reais é um corpo e disse que ele diferenciava-se do anterior a ele, que era os anéis, ou domínio, porque ele tinha uma propriedade a mais. Qual era a propriedade? Para todo A pertencente aos reais, que eu vou usar agora, tal que A diferente de zero, existe um A na menos 1 pertencente aos reais, tal que A vezes A na menos 1 igual a na menos 1 vezes A igual a sobre A igual a 1. Gente? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que qualquer cara que não seja um nulo tem inverso. Isso é o que eu estou fazendo. Qualquer cara que não seja um nulo tem inverso. Sendo assim, aí você constrói o corpo e você acaba de pedir nessa propriedade que não execute nos reais nada que exija inverso de zero. Tá? Inverso só de caras não nulos. Então você só pode fazer eventos nos reais, operações ou o que quer que seja nos reais, quando o elemento que você estiver tratando não for nulo. Então ele só vai ter inverso se ele for um elemento que não é nulo. Isso é solicitado na construção do conjunto, no caso do corpo. Você deve pensar, tá, mas pode ser que tenha. Gente, se tiver alguém ali que é zero e tem inverso, você não está num corpo. Então não é esse o nosso conjunto. Nós juntamos um conjunto de coisas onde essa propriedade é satisfeita. Se tiver mais coisas, você vai para uma outra estrutura que já não é mais essa. Tá? Então você deixa de lado para estudar num outro momento, numa situação diferente. Nessa situação, o corpo que nós temos dos reais, ele pede essa propriedade. E é unicamente por essa razão que você, ao longo de toda a vida, sempre entendeu que não se divide por zero, porque nós estruturamos esse conjunto, esse corpo dessa maneira. Pedimos isso, né? Pessoal, mas de repente eu podia fazer alguma coisa nesse sentido? Pode pensar sobre, gente. Tudo é construído por nós, então nós construímos assim. Se você quer pensar sobre, você pensa e cria uma outra estrutura diferente e a gente vai fazer mais coisas dentro daquela estrutura que você eventualmente criar. Mas nessa estrutura, você não tem divisão por zero. Portanto, se você tiver algo assim, tiver uma função f de x igual a algo do tipo 1 sobre alguém aqui, qualquer coisa, tá? 1 sobre qualquer coisa aqui, devemos ter essa coisa, ela necessariamente não pode ser o zero. Por quê? Porque está dizendo que é o inverso dessa coisa, né? 1 sobre é o inverso dessa coisa. E se você está nos reais, essa coisa não pode ser zero, porque se ela for zero, não chega no conjunto dos reais. A imagem não chega lá no conjunto dos reais. E, portanto, isso não vai ser função, porque vai furar a definição de função, que era, para cada elemento, no caso dos reais, você tem que ter um associado, não precisa ser exatamente dos reais, mas para cada elemento dentro do conjunto domínio, vai ter alguém do outro lado associado. Se para esse cara que dá um sujeito inverso, ele não pode ser o zero aqui embaixo, porque vai ser inverso de zero e zero não está nos reais. O inverso do zero não está nos reais. Por isso, eu tenho que excluir esses caras aqui, porque eles vão tornar a minha função problemática, né? Eu vou ter que avaliar de outra forma, já não vai dar para ser dentro dos reais, complica tudo. Então, onde tiver inverso de zero, você tira aqueles caras que vão te dar inverso de zero. Tá claro, gente? É importante que vocês entendam que essas coisas não caem do céu, não são impostas porque o anjo veio e disse que é assim. Nós construímos as coisas. E agora, num curso de engenharia, que é um curso que é bastante pesado na área de exatas, você tem que ter uma noção clara de que essas regras todas que você viu ao longo da vida, elas são construídas e entender por que elas são construídas assim. No caso, lembra que eu falei a definição de função, que se ajusta melhor aos eventos da natureza? A mesma ideia aqui, a gente construiu um conjunto que se ajusta bem aos eventos que nós estudamos na natureza, se ajusta ao conjunto do contínuo, do tempo, por exemplo. Então, essa propriedade nos obriga a restringir o domínio da função. Quer dizer, se você tem uma determinada função com essas
características, você vai ter que restringir essa parte de baixo a elementos que não sejam zero. E essa é a nossa primeira restrição. Eu vou deixar para fazer todas as 3 restrições que eu vou colocar aqui, para vocês verem que realmente não é muito. Os casos de todas as funções que a gente vai ver se resumem a esses 3 casos. Então, é só uma questão de você aprender a lidar com esses casos e sempre que tiver uma função, fazer essa análise. Tá certo, gente? Então, tá aqui. A nossa primeira restrição é o caso em que você tenha divisão por zero, né? Usando a linguagem que vocês estão acostumados, divisão por zero. Embaixo não pode ser zero, você tira os caras que fazem divisão por zero para que você possa ter a sua função bem definida, tá bom? Nossa próxima restrição, raízes de índices pares. O que quer dizer isso, gente? Bom, você sabe que se você multiplica um número nos reais com a multiplicação, se você multiplica 2 números a vezes a, esses 2 números resultam por notação em a quadrado. Nós sabemos que se nós tivermos alguma coisa do tipo a vezes a, nós temos a quadrado, e é sabido, nós temos que isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Igual a zero só quando a é zero. Agora, se você tiver alguma coisa do tipo a vezes a vezes a vezes a, ora, que é a na quarta potência, isso aqui vai ser algo do tipo a quadrado vezes a quadrado. Esse cara eu já sei que é positivo e esse cara é positivo. Então, novamente, eu tenho que esse cara positivo tem que resultar num cara a na quarta maior que zero. Então, dessa forma, seguindo esse mesmo raciocínio, para a na 2n qualquer, com n pertencente aos, vamos botar aqui aos naturais, precisaria para ser inteiro, né? Aos naturais, qualquer que seja, você sempre vai ter algo maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Portanto, se você tiver uma função do tipo f de x igual a raiz 2n, né? Raiz 2n, gente, é n igual a 1, vai dar 2, n igual a 2, vai dar 4, n igual a 3, vai dar 6, quer dizer, são raízes de índices pares aqui, né? 2, 4, 6, 8. E aí você pode separar dessa maneira, tem que dar sempre positivo de x. Eu não vou botar x aqui, eu vou botar isso aqui, ó. Tá? Uma raiz de índice par de qualquer coisa, gente, aqui dentro, qualquer coisa, tá? Devemos ter que esta coisa, ó, necessariamente tem que ser maior ou igual a zero. Por quê, gente? Olha só, imagina que você tem aqui, ó, y igual a raiz sexta de x. Isso aqui é equivalente a você dizer que x é igual a y na sexta. Isso aqui a gente já sabe que é maior que zero. Maior ou igual a zero. Portanto, esse cara aqui dentro precisa ser maior ou igual a zero, porque você vai passar isso para cá, a raiz. Então, eu não posso ter um cara negativo aqui, né? Quer dizer, uma raiz negativa não faz sentido. Potência par. Então, esse 6 aqui vai tornar y na sexta, que é maior que zero. Portanto, esse cara aqui dentro, para que tudo faça sentido, tem que ser maior que zero. Tá? Então, para que toda a nossa estrutura faça sentido, eu tenho que pedir que esse cara aqui seja maior que zero. Então, essa é a nossa segunda restrição, que uma raiz de índice par qualquer deve ter o seu radicando, esse cara aqui dentro, maior ou igual a zero. Certo? E antes de dar exemplos dessas coisas, vamos logo fazer a última restrição. Então, a última restrição é funções logarítmicas. Eu não vou falar muito aqui nesse momento, porque lá na frente teremos aula específica das funções exponenciais e logarítmicas. Então, basta saber o seguinte, se você tiver uma função do tipo f de x igual a um log, em princípio eu vou usar o log aqui na base 10, tá, gente? Mas pode ser qualquer base de alguém aqui, log de alguém. Esse alguém aqui, necessariamente, esse cara que você está calculando aqui a função, necessariamente você tem que ter esse sujeito maior que zero. Estritamente maior que zero. Na verdade é assim, gente, olha. Então, aqui você tem, ó,
os gráficos das funções logarítmicas, eles são dessa forma aqui, ó, tá? As funções log são dessa forma. Então, são inversos das funções exponenciais que estão aqui, ó, tá? Então, as funções exponenciais crescentes aqui, então, todas elas estão aqui. E aí a gente tem a sua inversa, que é o logaritmo aqui. E o logaritmo, ele é assintótico, ele se aproxima aqui do zero, mas aberto, ó. Aberto aqui no zero, ele não toca esse eixo. E vai para lá. Portanto, você não pode calcular uma função logarítmica aqui para valores para trás aqui. Tá? Então, você assume para essa função logarítmica crescente, você vai ter o domínio dessa função de 0 a mais infinito aqui, ó. É onde você consegue calcular a função. Portanto, nesse caso, a gente vai estar trabalhando com funções aqui com base aqui adequada, de maneira que você tenha sempre o log sempre de valores positivos, tá? Portanto, necessariamente tem esse cara aqui maior que zero. Isso nos dá as 3 restrições que a gente tem e precisa, né? Com essas 3 restrições aqui que eu já falei, que é divisão por zero, raiz de índice par e logaritmo, você tem as ferramentas necessárias para determinar domínio de funções. Então, tá? Então, são 3 restrições que vocês precisam saber. É isso que a gente tem. E nós vamos fazer agora alguns exemplos para vocês verem isso, tá? Vocês verem que, de fato, com essas 3 restrições eu consigo determinar o domínio das funções. Então, veja só, exemplo 1. Então, vamos lá. Exemplo 1, vamos pegar aqui 1. f de x igual a 1 sobre x² menos 2x mais 1 mais a raiz quadrada de x mais 2. Ok, gente? Então, queremos determinar o domínio dessa função, né? Então, determinar o domínio. Nós vamos determinar o domínio dessa função. Como é que eu tenho que proceder para determinar domínio de função? Gente, tenham isso em mente. Eu sei que vocês já têm um monte de vícios que vocês trouxeram ao longo da vida, lá do ensino médio. Decoram algumas coisas e macetes. Pessoal, não tem por que se preocupar com isso mais. Aqui você não tem que decorar nada, criar macete para nada. A ideia não é passar na disciplina. A ideia é aproveitar ao máximo o conhecimento que a gente está transmitindo. Então, você tem 3 restrições. O que você tem que fazer é ajustar as restrições. Primeira restrição. Temos divisão por zero? Opa, temos. Então, devemos ter... Ó, tá aqui. x² menos 2x mais 1 diferente de zero. Completando quadrados isso aqui, você fica que x menos 1 ao quadrado tem que ser diferente de zero. Bom, gente, isso aqui ó, é x menos 1, x menos 1, diferente de zero. Mas quando é que o produto desses dois números dá zero? O produto de dois números vai dar zero quando um dos dois é zero. Como eles são iguais, gente, a gente conclui daqui direto que x tem que ser diferente de 1, né? Ok? Então, x diferente de 1, para que eu não tenha inverso de zero. Se você puser 1 aqui, vai dar zero. Você está falando do inverso de zero, que não pode ter, porque não dá real. Então, isso não seria função. Tiro ele do domínio dessa função. Agora, pessoal, como é que eu lido com a soma? Porque eu estou tentando mostrar aqui que qualquer que seja o tipo de função que você enfrentar, vai cair nessas 3 restrições que eu falei. Então, aqui a gente já viu uma, só que aqui eu estou somando com outra coisa. Como é que eu faço? Pessoal, é só olhar e pensar o seguinte. O x que você colocar aqui, também vai aqui. Tá? O 1 que você colocaria aqui, também vai aqui. Por exemplo, aqui o 1 faz sentido, a raiz de 3. Mas como ele não faz sentido aqui, você não pode colocar ele no domínio, mesmo ele fazendo sentido aqui. A mesma regra vale no sentido contrário. Pegando números, bota aqui menos 10 da raiz de menos 8. Isso não faz sentido, mas faz sentido aqui.
Porém, você não pode usar esse número, porque ele vai ter que ser colocado aqui e aqui. Olha o e aí, gente. Ó. E. Cuidado com os conectivos lógicos. E aqui e aqui. Então, automaticamente, você não pode colocar ele aqui, embora ele faça sentido aqui, mas não faz ali. Então, você tem uma segunda restrição. Tá? Qual é a segunda restrição? Raiz de índice par. Devemos ter x mais 2 maior ou igual a zero, ou x maior ou igual a menos 2. Pronto, tem mais a restrição? Não, não tem. Então pronto, a gente tem duas restrições. Quais são elas? X tem que ser maior ou igual a menos 2 e x tem que ser diferente de 1. Portanto, gente, o nosso domínio dessa função é igual ao intervalo fechado no menos 2, vírgula, aberto no 1, união com o intervalo aberto no 1, mais infinito. Tá? Quer dizer, são todos os caras maiores ou iguais a menos 2 e diferentes, olha que eu tirei aqui, diferente do 1. Tá bom, gente? Então, fica mais ou menos claro para vocês que se eu tiver mais de um caso de restrição, não tem problema, é só eu fazer a interseção de todo mundo. Vamos ver no exemplo 2 aqui. Ó. Exemplo 2, tá? Exemplo 2. F de x igual a cosseno de x² mais 1 menos logaritmo de x² menos 1. Então, gente, aqui, mais raiz de x. Então, o que você vai fazer? Solução. O que nós vamos fazer é avaliar cada um separadamente e depois avaliamos tudo em conjunto. Começamos por esse cara que está aqui. Muita gente, mas muita gente se assusta quando vê isso. Ao longo do curso vamos tratar desse assunto aqui. Se assusta quando vê isso e diz, nossa, e agora o que eu faço? Para onde eu vou correr? Gente, não tem que correr de nada, não tem que se assustar com nada, é só seguir a teoria que aprenderam. O que diz a teoria que eu acabei de ensinar aqui para vocês? Verifique se tem alguma das três restrições. Quais são elas? Divisão por zero. Tem 1 sobre aqui? Não tem. Não tem divisão por zero. Raiz de índice par. Tem alguma raiz aqui? Não tem raiz de índice par. Então não tem raiz de índice par, não tem essa restrição. Tem logaritmo aqui? Não tem logaritmo. Pronto, gente. Não tem nenhuma das três restrições. Acabou. O domínio dessa parte aqui são os reais, porque não tem nenhuma das três restrições que eu falei. Pronto, resolvido o problema. Acabou. Vamos para a próxima, né? Aqui tem restrição? Tem restrição. Primeira restrição. Tá? É um log de alguém. A gente já sabe que devemos ter x² menos 1 estritamente maior que zero. Tá? Ó, x² menos 1 maior que zero. Por quê? Porque está dentro do logaritmo aqui. Ó. Então, esse cara aqui só faz sentido ser calculado para caras maiores do que zero estritamente. Então, pronto, você vem aqui e faz a análise. Depois que você chegou nessa conclusão, gente, acabou o problema, né? Agora é só continha. Algebrismo mesmo. Ó. O que é x² menos 1? X menos 1, x mais 1 tem que ser maior do que zero. Pessoal, estudo de sinal. Ó. Vem aqui, aqui você coloca x mais 1, pode ser, tanto faz. Aqui você coloca x menos 1. E aqui você coloca x mais 1, x menos 1. Pronto. Tudo isso ocorre no 1, tá, gente? Então você põe aqui 1, 1, menos 1 e 1. São os dois valores, menos 1 e 1. E menos 1 e 1. Pega um cara aqui, gente, coloca nesse primeiro fator aqui, ó, x mais 1, vai dar positivo, né? X mais 1, você pega um cara aqui que é maior que 1, vai dar positivo. Pega o cara, bota aqui, também dá positivo.
Pega esse cara e faz, no primeiro dá positivo, no segundo dá positivo. Multiplica os dois, dá positivo. Pega um cara daqui, põe no primeiro, continua dando positivo, porque só dá negativo para trás do 1. Então, bota aqui, positivo. Pega um cara daqui, coloca aqui, opa, um número menor do que um colocado aqui, dá negativo, né, gente? 0,5 menos 1 vai dar menos 0,5, aqui dá negativo. Multiplica o sinal positivo no primeiro, com negativo do segundo, vai dar negativo aqui no meio. Pega um cara negativo, dá negativo aqui. Pega um cara negativo, bota aqui, continua dando negativo. Faz a multiplicação de um cara negativo para um cara negativo, vai dar positivo aqui. Então, qual parte da reta faz com que esse produto aqui seja negativo? Esse cara aqui, ó. Então, qual é o pedaço que faz com que ele fique positivo? O restante. Isso aqui implica em x pertencente ao intervalo que vai de menos infinito até menos 1, união com 1 até mais infinito. Qualquer um daqui torna esse cara positivo, portanto, eu posso calcular o logaritmo. Tá certo, gente? Essa foi a nossa primeira restrição. Agora, né? Porque eu vou fazer aqui segunda restrição. Segunda restrição, x maior que zero, né? Tá simples, maior ou igual a zero. Não tem problema nenhum aqui, tá? Maior que zero. Então, eu tenho a seguinte situação. X tem que estar de menos infinito até menos 1, união com 1 até mais infinito, e ser maior ou igual a zero. O que sobrou, gente? Domínio dessa função, maior que zero, mas tem que estar entre 1 e mais infinito, portanto, aberto em 1, mais infinito. Notem que se eu pegasse valores negativos aqui, faria sentido, porque está ao quadrado, porém não faria sentido aqui. Portanto, atenção, quando você tem várias restrições, o domínio dessa função é aquele valor, aqueles valores que satisfazem todas elas. Nesse caso aqui, gente, não tem restrição, esqueçam. Vão para onde tem restrição. Tudo bem, pessoal? Bom, para a gente começar nosso estudo de funções, tá bom até aqui. Nós vamos, a partir da próxima aula, falaremos mais pesadamente sobre domínio, sobre outras condições de função, e assim a gente vai trabalhar mais a fundo. De momento, com isso, vocês já conseguem resolver a lista que eu estou deixando, e a gente continua trabalhando, tá bom, gente? Bom, então vamos lá.